Então sejam muito bem-vindos, turmas do segundo A, B e C. Bom dia a todos, vamos dar início aos trabalhos. Mais uma aula de matemática. Estamos trabalhando, recapitulando aí o que a gente viu na aula anterior. Nós estamos trabalhando seno, cosseno e tangente, nessa relação importante para se encontrar as medidas dos lados de um triângulo retângulo, né? Por enquanto só triângulo retângulo, ou então encontrar também os ângulos, né? Através dos lados encontrar os ângulos. E aí hoje nós vamos fazer a correção da atividade que eu passei sobre seno e cosseno, né? A gente já aproveita e estuda o cosseno. Eu já fui incrementando o cosseno quando a gente estava estudando o seno, e aí já passei a atividade. Aí a gente completa esse estudo do cosseno fazendo a atividade. Claro que eu vou destacar mais alguns pontos que são importantes. E depois a gente faz um estudo em separado, um estudo específico da tangente, e aí faz mais um exercício relacionando fazendo uso dos três nessas atividades, certo? Então a primeira atividade é uma atividade assim, que mais para treinar mesmo, para a gente lembrar o significado aqui, o significado não, o valor, né, de cada, o valor do seno em cada posição na circunferência, cada posição de destaque, né? Na verdade são valores notáveis. Então ele diz, calcule o valor da seguinte expressão, onde diz que y é igual, aparentemente é uma coisa muito feia, né? Muito difícil de ser calculada, mas vocês vão perceber que não é bicho de sete cabeças, que é bastante simples fazer o cálculo disso aqui, desde que você conheça os valores notáveis do seno, né? Se você tiver esse conhecimento, não tem dificuldade nenhuma. Então vamos lá nessa questão 1. É bom desenhar a circunferência aqui só para a gente ter e se baseando aqui por ela. Fazer aqui o desenho. Pessoal, eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, não sei se a Thaís, que é a menina que está no estágio, se ela mandou mensagem para mim. Deixa eu verificar aqui para poder conferir. Bom, então, se você pegar aqui, ó, 0 grau, o seno de 0, olha só, 0 grau é aqui. Então, o seno, quando eu tenho esse ângulo de 0 grau, aí o seno, que é nesse eixo y aqui, é zerado, ó, não aparece nada. Ele é zero aqui, certo? Agora, o cosseno não, o cosseno é 1, que ele vai até aqui. Então, vamos substituindo. Y é igual, seno de 0 é 0, mais o seno de π dividido por 2. A gente sabe que π é meia volta, ó, 180 graus. Então, 1π é meia volta. Beleza, 1π, 180 graus. Se eu pegar 1π e dividir por 2, está aqui, 1π dividido por 2. Então, é 90 graus. Ó. Aí, quanto é que é o seno de 90 graus? O seno de 90 é 1, ó, um completinho, um positivo aqui, ó. Seno de 90 é 1. Aí, no caso, o cosseno dele já vai ser 0, mas o seno é 1. Então, vai substituindo aqui. Vai substituindo. Menos o seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2. O que é o 3π dividido por 2? Vamos ver quantos graus dá. 180, o π é 180. 180 dividido por 2 dá 90. 3 vezes 9, 27, ou seja, 270, certo? Vai dar 270 graus, é aqui embaixo, ó. Aqui dá 90, aqui dá 180, e 270 vai dar aqui embaixo, beleza? Então, aí você tem o seguinte, você vai perceber que o
o seno, ele é para baixo, ele é negativo, ele é menos 1, tá certo? O seno para baixo, ele é menos 1. E bem aqui, nós vamos ter um sinal menos, então é menos vezes menos, porque é menos menos 1, tá certo? Então vai ser menos menos 1. Menos menos 1. O seno de 3π sobre 2, 3π sobre 2 é 270 graus, ó. Então dá 1 negativo, o seno dele. Agora em cima nós já está resolvido, vamos para baixo. Dividido por 2 vezes o seno de π sobre 6. Quanto é um π? 180. 180 dividido, 180 dividido por 6 vai dar 18 dividido por 6 dá 3. Né? Então dá 30 graus isso aqui. 2 vezes o seno de 30. Pronto. 2 vezes o seno de 30. Aí é bom a gente ter naquela tabela, relembrar ó, que o seno de 30 tem aquela tabelinha com os valores. E lá nessa tabelinha diz que o seno de 30 é igual a 1 meio. Seno de 30 é igual a 1 meio. Não se preocupe que sempre essas tabelas serão fornecidas, a não ser seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Essa daí a gente vai ter que botar na cabeça. Ela não é fornecida nas provas. Agora aquela outra tabela que é grandona, sempre, quando os valores não são notáveis. Quando os valores não são notáveis, eles são disponibilizados nas avaliações. Eu esqueci de perguntar aqui, eu estou apresentando a tela já, né? Sim, está aqui. Estão ouvindo direitinho? A questão da imagem está boa também? Alguém dá um retorno, por favor? Alguém pode habilitar o... Ah, beleza. Então vamos continuar. Se caso alguém não entenda essa explicação, por favor, habilite aí o seu microfone e fale. Então, veja que o seno de 30, olha só, seno de π sobre 6. Π é 180. 180 dividido por 6 é 30. E quanto é o seno de 30? Está aqui, ó. O seno de 30 vai ser, corresponde a isso aqui, ó. Perceba que está na mesma altura aqui. Então é esse pedaço aqui, o seno de 30. Vai ser o quê? A metade, ó. 1 meio. A metade do raio. 1 meio. Então eu venho aqui e substituo 1 meio. Dando continuidade. 0 eu não vou nem contar. Né? 0 mais 1 é 0. Aqui esse 0 aqui eu não conto. Então menos vezes menos é mais. Aí vai ficar o quê? 1 mais 1. Menos vezes menos é mais 1 sobre 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 mais 1, 2. 2 dividido por 1, 2. A resposta dessa primeira questão aí é 2. Ficou bem esclarecido ou ficou dúvidas? Pode perguntar. Veja que nós não estamos misturando com cosseno, não estamos misturando com tangente, não é só seno, viu? E pegando o quê? Os valores notáveis, ó. 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270, só os valores notáveis, os mais usados. Podemos prosseguir ou ficou dúvidas? Habilite o microfone que eu não consigo ver se responder no chat. Ninguém fala nada. Tranquilo? Podemos prosseguir? Sim. Beleza, então vamos lá. Dando continuidade aqui, vamos pegar aqui a questão 2. Essa segunda questão também continua sendo o valor do seno, né? Então, seno de 3π, quanto é que vai ser o seno de 3π sobre 2? Alguém pedindo para entrar? Vamos aqui. Pronto.
Então, π dividido por 2, 1π dividido por 2 dá 180 dividido por 2, que dá 90. Né? 3 vezes 9, 27. Nós acabamos de ver que o seno de 270 graus, ó, que é o mesmo que 3π sobre 2, o seno de 270 é lá embaixo, então ele vale menos 1. Ó. Ele vai do centro a essa extremidade aqui, então ele é menos 1. Do centro para cima, ele é mais 1, isso o seno. Se for para cá, ele é 0. E se for para a direita, também é 0. 0 grau e 180 graus, o seno é 0. Mas se eu for 90 graus, é 1 e 270 é menos 1. Beleza. Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Não tem nem o que calcular. Quanto é o seno de π? Π é aqui, ó, 180 graus. Então, ele é 0. Acabei de dizer, ó, ele é 0. Se tiver alguém com dúvida por que é importante que você assista a aula anterior, para você ver como é que ele é formado. Como é que é formado o seno, o cosseno e como é que é formada a tangente, certo? Então vamos aí no item C. Ele é o seno de 120. Onde é que é seno 120 graus? Ó? Bem aqui é 90. 90 com 30 dá 120. Pronto, seno de 120 graus. Aí, quando a gente não tem o seno, porque passa de 90, a gente busca o simétrico dele, o correspondente dele. Ora, de 90 com 30, vai para 120. Ó. Agora, voltando 30, ele é 60. Então, tanto faz o seno de 120 como o seno de 60. Ele dá no mesmo lugar, é daqui para baixo, daqui para o centro. E aí, quanto é que é o seno? Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, conforme aquela tabela que a gente viu. Eu vou até pegar aqui, eu não tinha pego ainda no Google, mas eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Então, nós acabamos de ver aqui que o seno de 120, ele é igual ao seno de 60. É a mesma coisa. Que é igual ainda ao seno de 60 é quanto? Ó, seno, tá aqui, ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Então, vou até destacar mais ainda o C aqui, ó, o C. Seno de 120 é igual ao seno de 60, que é igual a raiz de 2 sobre... Não, raiz de 2 não, raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre 2. Pronto. Não esqueça disso. Quando tiver um número alto, que você dá, eu não tenho na tabela, professor, o seno de 120, pois procure algum número que seja correspondente a ele. Tá certo? Um número que seja correspondente a ele na circunferência. Se você pegar aqui, por exemplo, o seno de 150, alguém pedindo para entrar. Pronto, beleza. Se você pegar aqui o seno de 150, que é o item D, seno de 150. Ah, professor, eu não tenho o seno de 150, como é que eu faço? Tem problema não, ó. Seno de 120. Preste atenção aqui. Falta, eu já tenho aqui o seno de 150. Falta quanto para 180? Falta 30. Se falta 30, atenção aí, ó. Então, ele é o mesmo tamanho desse, ó. Aqui, 30 para o eixo horizontal e 30 para o eixo horizontal. Então, pode olhar que ele é o mesmo tamanho, a mesma altura, ó. Dá na mesma altura. Então, o seno de 150, ele é igual ao seno de 30. Mesma altura. E quanto é o seno de 30? 1/2. Vamos lá, ó. Seno de 30, 1/2. Vou até fazer aqui em destaque. Seno de 150 é igual ao seno de 30, que é igual a 1/2. Deu para compreender? Pode só botar um grau aqui, ó. Deu para compreender, turma?
Vamos só fazer mais dois aqui. Esse seno de 2π, ele é a volta na circunferência toda. Ó. Eu saio daqui, ó, meia volta é 1π, a volta completa 2π. Se eu pegar o seno, é zero, ó, que ele vai estar no eixo horizontal, ele é zero, certo? O seno é dado aqui no eixo vertical. Mas beleza, vamos ver aqui o seno de... Então aqui o seno de 150 deu 1 meio, né? 1 meio. Mas está aqui a resolução aqui embaixo. Seno de 225. Preste atenção no seguinte, ó. Como é que eu vou descobrir o seno de 225? Vou lá na circunferência e eu busco uma ideia. Olha só, aqui eu tenho 180. 180 para 225 dá 45. Tá certo? Dá 45. Então o que acontece? 180 com 45 vai dar 225. Beleza. Aí, pessoal, eu jogo lá para cima, ó. Eu jogo lá para cima. Pode olhar que esse espaço aqui ele dá 45 graus, ó. 45. Então você faz esse simétrico aqui, ó, 45 lá em cima. Ó. Pronto, ele é o mesmo tamanho desse. Só que ele vai ser negativo, ó. Ele vai ser para baixo. Quanto é o seno de 45? Eu conheço o seno de 45. O seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2. Agora, como ele está para baixo, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, e aí, como é que faz esse seno? Vamos lá para o item E, ó. Seno de 225, seno de 225 graus é igual a menos o seno de 45. Por que é menos o seno? Porque ele está lá embaixo. Ó. Eu estou botando menos o seno porque ele está lá embaixo, ele está para baixo. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aí é só substituir, ó. Que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Se fosse para cima, seria positivo. Mas como é para baixo, então é importante demais, por isso que a gente estudou aqueles valores simétricos, né? Esses valores simétricos. Ele pode ser simétrico em relação à origem, pode ser simétrico em relação ao eixo vertical, ou simétrico em relação ao eixo horizontal. Nesse caso, do 225 graus e do 45 graus, ele é simétrico em relação à origem, ó. Um para um lado, outro para o outro. Mas aí você percebe que aqui dá 45 graus e aqui também dá 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo tamanho. Então isso é uma relação legal, quando a gente começa a mexer, entender, fica uma coisa bastante simples. Então alguém pedindo para entrar, vamos lá. Pronto, bem-vindo aí. Nossa aula vai até 9h10, é? É, pessoal? Alguém confirma? É sim. É 9h10. Tranquilo aqui. Então, vamos aqui para seno 225 igual a menos raiz de 2 sobre 2. Ó, menos raiz de 2 sobre 2. Já está explicadinho aqui embaixo. Ó. É igual a menos seno de 45, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Para finalizar, vamos fazer só até a F, que está marcado aqui, o seno de 300 graus. Vamos fazer aqui o item G, desculpa, o item F, seno de 300 graus. Como seria isso? Veja bem, a circunferência toda, ela é 360 graus. Então, se eu voltar 60, eu encontro 300. Ó, se eu voltar 60 graus, eu encontro 300. Então, 300 graus vai estar por aqui assim. Mais alguém querendo entrar? Vamos lá. Pronto, bem-vindo aí.
Aí, pessoal, é só imaginar que eu tenho 60, ó. Eu tenho 60 para cá, daqui, ó, dá 60 graus, né? Eu dou uma volta, aí 360, aí eu volto 60 enquanto o 300, aqui o 300 graus. Então, esses 60 graus, se eu botar ele para cima também, ó, tá aqui, vai dar onde? Aqui. O seno de 60 eu tenho, ele é do tamanho do seno de 300, só não tem o mesmo valor, porque um é positivo e o outro é negativo. Acho que dá para vocês entenderem isso. Ó. Como o 300 está para baixo, então o seno é negativo. Quanto é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, de 300 vai ser menos raiz de 3 sobre 2, que está para baixo. Vamos lá? Então, seno de 60, de 300, vai ser igual a menos o seno de 60 graus, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Deu para compreender? Responda aí, habilite o microfone. Qualquer... Sim. Beleza? Então, beleza. Se você não respondeu, pode fazer um print, viu? Faça um print aí da tela e aí você copia depois, caso você ache que não fez direito ou que não fez tudo. E vamos dar sequência aqui. Agora é a questão 3. Continua no mesmo estilo. Essa questão 3, bem parecida, é análoga às outras questões. Diz, localize os números reais, π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3 na circunferência trigonométrica. Em seguida, forneça o seno de cada um deles. Ele quer que identifique e ainda quer que diga o seno, né? Então, é uma questão mais detalhada ainda. Circunferência mal feita. Se fosse lá na lousa da escola, eu faria bem feitinho, mas aqui na mesa digitalizadora não é muito simples de fazer. Vamos ver aqui como é que fica essa posição. Então, 1π dividido em 3, 180. 1π é 180, ele fica bem aqui, ó. 1π, ele é igual a 180 graus. Lembrando que está aqui em grau, está aqui em radiano. 180 dividido por 3 é 60, certo? Então, 60 graus é mais ou menos por aqui, ó. Aqui está aqui 30, 60, 90. Pronto. Então, fica por aqui assim. π sobre 3. Está posicionado na circunferência. Aí, vamos lá. Vamos dar o valor dele, ó. π sobre 3. π sobre 3 vale quanto? Ou seja, 60 graus vale quanto? O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Igual a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vamos para 2π sobre 3. 180 dividido por 3 dá 60. 2 vezes 60, 120. Olha só, mesma coisa. Ó. 120, ele está passando quanto de 90? Está passando 30. E o 60, está faltando quanto por 90? 30. Então, ó, a mesma distância para o eixo vertical é 30. Ó. 30 graus para a direita, 30 graus para a esquerda. Então, quer dizer que esses valores aqui são os mesmos. Tá certo? Ou seja, 2π sobre 3 dá igual a 120 graus. Ó. 120 graus. 2π sobre 3 vai dar... Eu esqueci de botar aqui, 60 graus. Dá igual a 120 graus. 120 graus, que é igual ao mesmo valor desse, ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Isso nós estamos vendo o seno. Agora ele pede 4π sobre 3. De novo, ó, tudo dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. 4 vezes 60 vai dar 240. 4 vezes 6 é 24, dá 240. 240, ele está passando 60 do 180, ó, 240.
Ele vem bem para cá, ó. Mais ou menos por aqui é assim, 260. Ou 240, desculpa. 240. Pode olhar aqui, 240 é 180 mais 60. Então, isso aqui dá 60 graus, ó. Pronto. Então, essa abertura de 60 é a mesma coisa, ó, que o outro lá, ó, a abertura de 60 também. Tá vendo? É a mesma distância para o eixo horizontal, ó. Mesma distância para o eixo horizontal. Aí, perceba que ele vai ser o mesmo seno de 60, só que negativo. Negativo. Então, escrevendo aqui 4π sobre 3, 4π sobre 3 é igual a 240 graus. 4π sobre 3 igual a 240 graus, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o mesmo seno de 60, só que negativo. Espero que vocês estejam compreendendo. E continua dividindo por 3, agora 5. Ó. 180 dividido por 3 é 60. 6 vezes 5 dá 30, né? Ou seja, 300 graus. Pronto. Aí eu estou aqui 360 graus, volto 60. É bem aqui assim, ó. 300 graus é aqui assim. 300 graus. Igual a 5π sobre 3. 5π sobre 3. Vou botar aqui 5π sobre 3 igual a 300 graus. Vale quanto? 300 graus? O seno, ele vai dar negativo, ó. Vai dar negativo. É só você olhar. De 300 para 360 está faltando 60. E aí você joga 60 para cima para ver quanto dá. 60, seno de 60, a gente já viu que é raiz de 3 sobre 2. Então pronto. Nesse caso aqui, vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Por que dá menos? Porque está embaixo, está no quarto quadrante. Ó, ele é negativo, é aqui para baixo. Ó. Certo? Se for do centro para cima é positivo, do centro para baixo é negativo. Por isso que ele está dando aqui menos raiz de 3 sobre 2. Quem fez, ótimo. Quem não fez, faça aí um print. Se já tiver terminado de copiar, beleza. Se não tiver, faça um printzinho aí rapidinho, que nós vamos para a próxima questão. Dando sequência com a questão 4, que é muito parecida com a 3, que é para situar na circunferência, né? Só que você vai situar na circunferência e identificar os pares, né, que tem o mesmo seno. Identifique os pares de números reais que possuem o mesmo seno. Podemos até aproveitar questões anteriores para poder a gente estar calculando aqui. Oi? A sua tela de explicação não está abrindo toda, eu só estou vendo pela metade, então eu só estou pegando a metade do exercício. Você só está pegando a metade do exercício? Eu não estou conseguindo ver a tela toda. Tá assim para os outros alunos, não, né? Você vai fazer assim, ó. Tá vendo aí essa telinha com os alunos? O que acontece? Você deve ter marcado em... Ó, isso aqui é o marcador. Vou tirar o zoom da tela. Pode ser também. Ó, se você botar aqui, por exemplo, na Vanessa, eu clicar nesse marcador, se eu clicar no marcador da Vanessa, pronto, eu vou compartilhar só a Vanessa. Pois é, eu coloquei você para fixar na minha tela, só que ainda tá do mesmo jeito. Sério? Que estranho. Sério. Por isso que eu não tô entendendo, eu tô só vendo a parte que você tá explicando, eu não tô vendo o enunciado do exercício. Certo. É o seguinte, clica no anunciado e tira o zoom. Tá com um pouquinho de zoom, caso a sua tela tá em pé. Certo. Tente, você está vendo no celular ou no computador? No celular. Pois tente realmente ver como o Rafael disse, ver na horizontal e na vertical, para ver se muda alguma coisa.
Tá bom? Não muda. Não muda, né? Já tentei. Só fica como se tivesse a metade da tela para mim centrado. Clica no perfil que ele está representando e tira o zoom. Pronto, aí vamos ver se você consegue resolver aí o seu problema, senão você assiste a aula posteriormente, é o jeito. Aí, turma, temos aí essa questão 4. Sei que não vai dar tempo, mas pelo menos a gente vai começar a resolvê-la aqui. Para localizar, ó, tá pedindo para você encontrar os pares. Sempre a gente vai trabalhar aqui com a circunferência. Identifique os pares de números reais que possuem o mesmo seno. Então vamos lá, é só identificar aqui, ó, 2π sobre 3, a gente já viu na outra aqui anterior. 2π sobre 3 é 120, ele tem o mesmo tamanho que π sobre 3, ó, que é 60. Pronto, tá aqui, ó, π sobre 3, 2π sobre 3 e π sobre 3, que é 60, ó. Pronto, vamos botar aqui 2π sobre 3 é igual a π sobre 3. É igual ao seno. Não, vamos botar em grau mesmo. Vamos botar em grau. Igual a 120. 120. E π sobre 3. Π sobre 3 igual a 60. Então, 120 e 60 tem o mesmo seno. Certo? 120 e 60 tem o mesmo seno. Positivo. Vamos tentar outra aqui. Eu sei que π sobre 4 dá... Se eu pegar um π e dividir em 4, dá 45 graus. 45 graus é o mesmo que 90 com 35. 135. Deixa eu ver onde é que eu encontro 135 aqui. Não sei se lá em cima tinha. E não. Deixa eu fazer essa tentativa aqui. 5π sobre 4 a gente já tem nessa outra. Ó, 5π sobre 4. Ah, não. É 5π sobre 3. 4π sobre 3. O jeito que vem é fazer testando mesmo. Não tem saída não. Vamos lá. 180 por 3 dá 60. 6 vezes 5, 30. Isso aqui é 300 graus. Pronto, 300 graus. 5π sobre 3 igual a 300 graus. Aí ele vai ser o quê? Menos o seno de 60. Vamos tentar outra aqui que seja parecido. 180 dividido por 4 dá 45. Deixa eu ver aqui o 5 vezes 45. 5 vezes 45. 5 vezes 5, 25. A 2. 5 vezes 4, 20. 20 com 2, 22. 225. Então, pega esse outro aqui, ó. 5π sobre 4. 5π sobre 4 é igual a 225. Vamos descobrir tudinho, que aí a gente faz a comparação depois. 180 dividido por 4, 45, vezes 7. 45 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Bota 5, leva 3. 4 vezes 7, 28. 28 com 3, 31. 315. 7 vezes 45, 315. Deixa eu conferir aqui se é mesmo. 7 vezes 5, 35. A 3. 7 vezes 4, 28. 28 com 3, 31. É isso mesmo, 315. 7π sobre 4 é igual a 315. Isso nós não estamos respondendo ainda. Estamos só procurando
os valores em grau para poder comparar, fazer as comparações e encontrar os pares. Por último, não vou nem fazer mais porque já está fechando aqui nossa hora, eu vou pegar aqui 180 dividido por 3, que é o π, dá 60. 4 vezes 6, 24. 240. Então, aqui é 4π sobre 3. 4π sobre 3 dá 240 graus. Certo? Depois a gente compara. Então, pessoal, eu gostaria muito de continuar assim e terminar a questão. Infelizmente, não vai dar para terminar. Espero que vocês concluam ela se não tiver feito ainda. Por conta do tempo, né? Já vem outro professor aí e vocês têm que... E eu tenho que me ajeitar aqui também para ir para outra turma, para o terceiro ano. Valeu? Então, tentem concluir essa questão. Veja aí π sobre 4, né, que é 45 graus. E aí você faz as comparações dos senos. Eles querem saber os que têm, os pares que têm o mesmo valor. Assim como eu fiz 120 e 60, o seno é o mesmo. O seno dele é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então um abraço e até a próxima, viu? Tudo de bom.